Olá, povo de Deus, boa tarde, graça e paz a todos. Quero convidar vocês a meditar um pouco comigo hoje numa passagem muito legal, muito especial da Palavra de Deus. E eu quero falar hoje sobre o tema Entendendo o Chamado de Deus. Você sabia que tem muita gente que não sabe qual é o chamado? Qual é o seu chamado? E eu descobri que muita gente que não sabe qual é o seu chamado se torna pessoas problemáticas, pessoas complicadas, pessoas difíceis de lidar. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 10. Começa assim: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, do sacerdote que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Aí o segundo versículo fala: e veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Aqui nós vamos entender, nós vamos ver que é a vocação de Jeremias. É a primeira visão que Deus lhe dá. A vocação de Jeremias ocorreu quando ele tinha aproximadamente 24 anos de idade. No versículo de número 6, diz assim: então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Aqui nós vamos entender, nesse versículo 6, o porquê que Jeremias ele se declara uma criança para Deus. Naquela época, era necessário que o homem completasse ou atingisse a idade de 30 anos para que se tornasse uma pessoa independente, adulta. Então, é fácil perceber isso aqui. É necessário entendermos na nossa vida, né, que todos nós temos um chamado. Todos nós somos convocados por Deus para exercer alguma coisa, alguma função na terra. Seja qual for a função que Deus te chamou, valorize essa função, porque com certeza Deus ele te capacitou para isso. Bom, aqui no livro de Jeremias nós vamos encontrar um pouco de uma situação difícil que Jeremias vai enfrentar. Eu quero que você me entenda um pouco nessa tarde, porque quando Deus convoca alguém, quando Deus chama alguém, Deus não pega, você não é pego de surpresa. Deus não vai te pegar de surpresa e dizer: olha, você vai ser um pregador, olha, você vai ser um missionário, você vai ser um pastor, você vai ser um profeta. Não. Tudo isso vem ocorrendo. Eu, quando era criança, eu lembro que eu falava com meus pais que eu queria ser pastor. Eu queria ser pastor. Era um sonho de infância. Eu tinha um desejo. E eu sabia que tinha uma chamada pastoral. Então, não começa depois de velho, não começa, a não ser essas pessoas que aceitam a Cristo, né, assim, já com uma certa idade. Claro que não vai ter desde a infância, mas com certeza, aceitando a Cristo, ele vai ter vai sentir o chamado de Deus e vai começar a se preparar para esse ato. Eu preparei aqui uma rápida introdução aqui, que vai falando aqui assim, ó. Vamos conversar aqui um pouco. Você já teve a sensação de ser chamado
alguém e a pessoa não responder, ou seja, você chama alguém e a pessoa não te responde, entendeu? Então assim, tem a sensação, você já teve essa sensação da pessoa, de você chamar uma pessoa, né? Você chama alguém e a pessoa não responde, né? Ou não dá ouvido. Alguém chamado que não sabe quem é ou de onde é. Você já teve essa sensação? Maravilha, já teve. Assim Deus se sente quando nós não damos ouvido ao seu chamado. Eu não sei se você lembra, aquela passagem da mulher cananeia, que Jesus ele vai caminhando com os discípulos e ela vai correndo atrás de Jesus, pedindo a Jesus que Jesus tenha compaixão dela, socorre-me, Jesus, Jesus de Nazaré. E aí os discípulos, Jesus não dá a ela atenção a princípio. E os discípulos se incomodam com aquilo e fala para Jesus, despede-a pelo menos, atende ela e despede. Porque ela estava chamando a atenção, ela estava, né? Então, imagina como é difícil alguém chamar você e você não dá atenção, você chamar alguém e essa pessoa não dá atenção. A gente se sente chateado. Imagina então Deus chamando o homem, né? Eu quero falar com você, que especialmente que não entende ainda o seu chamado, ainda não descobriu o seu chamado. Eu estou aqui hoje para tentar te ajudar. Lendo aqui no capítulo de Jeremias, nós vamos compreender de forma melhor. Deus, ele faz o chamado ao homem. Agora, o homem, ele tem livre-arbítrio de escolha. Ele não é obrigado a atender o chamado. Cada um escolhe. Deus não força ninguém a fazer a sua obra. Quem falar assim, eu não queria fazer a obra de Deus, mas Deus está me forçando a fazer, é mentira. Deus não força ninguém a fazer a obra. Então eu quero falar hoje com vocês, estou dando essa introdução aqui, para a gente entrar na palavra. Quero falar hoje sobre esse tema, entendendo o chamado de Deus. Compartilha aí essa live com seus amigos aí, nas suas redes sociais, né? Quem sabe vai alcançar alguém que está aí precisando ouvir uma palavra ou esta palavra. Estamos aqui para abençoar a sua vida. Então aqui eu quero... Vamos começar assim. Como posso entender o chamado de Deus para mim? Faça essa pergunta aí para você. Como posso entender o chamado de Deus? Bom, primeiro que eu quero frisar aqui, está no versículo 1, capítulo 1, versículo 3 de Jeremias. A terceira, e veio-lhe também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º, de que Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Aqui começa então uma história. Deus, eu quero falar aqui com você que Deus considera a nossa história de vida. Primeiro ponto é esse. Para você entender o chamado de Deus sobre a sua vida, você tem que se lembrar que a sua história de vida, Deus faz conta dela assim. Deus, ele considera a sua história de vida. Seja ela uma história boa ou uma história ruim. Seja má ou bem. Mas Deus considera a sua história. Então assim, ele entra em nossa vida e muda tudo, transformando a nossa história e aquele que nos faz crescer. Então assim, primeira coisa, por que ele faz conta da nossa história? Porque ele entra na nossa vida, porque se você... eu cresci ouvindo isso aí. Quem não tem passado não tem história. Concorda comigo? Para você ter história, você precisa ter uma linhagem, um passado. E aqui vai contar. O versículo 3 está falando aqui que justamente veio a palavra para Jeremias quando Jerusalém estava sendo levado em cativeiro. Aí, Deus, ele traz a Jeremias história. Começa aí chamando Jeremias. Deus faz promessa a Jeremias. No versículo 5, Deus diz assim, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Isso é uma garantia que Deus está dando para Jeremias.
Ou seja, isso é uma prova que ninguém é chamado de imediato. Não, Deus fala hoje, fala amanhã, fala depois. Vamos nos lembrar de Gideão. Eu não vou citar aqui as referências, mas eu quero que você lembre da passagem de Gideão, quando Deus lhe convocou através do anjo que lhe aparece e fala com ele. E ele faz prova de Deus, ele coloca a lã, né? Vocês conhecem a história, eu não quero entrar por aí, mas ele faz prova para saber se realmente Deus estava chamando ele, porque visto que era uma responsabilidade muito grande. Então ele queria saber. Então a preocupação de Jeremias, no versículo 6, quando ele diz assim, ó: então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Ele estava aqui declarando para Deus que ele estava completamente despreparado, não tinha condições nenhuma de assumir essa responsabilidade, ou seja, assumir essa vocação. Só que aí Deus está quebrando aqui um tabu. E eu quero dizer para você que Deus, ele quebra tabu até hoje. Eu não sei como é que você está, como você se sente, mas eu quero te dizer esta tarde que Deus vai quebrar tabu na tua vida, no teu ministério, na tua família, nos teus negócios, para te dar vitória e para você ser abençoado. E você vai entender o chamado dele sobre a sua vida. Então, primeiro, Deus considera a nossa história de vida. É lógico. Aqui vai contar a situação em que Jerusalém foi levada em cativeiro. Aí a nossa história e daqueles que nos cercam. Não é só a sua história. Por exemplo, eu fui chamado para a obra de Deus. Já fazem 23 anos que sou pastor. Eu fui chamado. Aqueles que me cercam também é envolvido no meu chamado. Meus pais, minha esposa, meus filhos. E aí entra todos aqueles que estão em volta de mim, de forma direta ou indireta, eles são envolvidos nessa situação. Então eu quero que você entenda. Primeiro, Deus considera a nossa história de vida. No versículo 4, olha só, vou falando aqui, salteando alguns versículos. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 1 ao versículo 10. Versículo 2, no versículo 4 diz assim, ó: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo. É aonde Deus vai falar para ele a respeito da situação. Veja bem. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Glória a Deus. Dá para dar um glória aí? Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já conhecia você. Isso é forte para a sua vida. Aí vem aqui, ó, o versículo, no segundo ponto que eu quero falar aqui, para você entender. Falamos primeiro que Deus conta com a nossa história de vida. Segundo ponto é: tudo começa quando ouvimos a voz de Deus. Versículo 4. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, ele está repetindo, assim veio a minha palavra do Senhor. Por que ele está falando? Que ele deu ouvido à voz de Deus, Deus falou com ele. Então ele está falando aqui, tudo começa quando ouvimos a voz de Deus. Ou seja, se você ouve a voz de Deus, você é alguém chamado por ele, mesmo que não entenda bem isso ainda, mesmo que você não compreenda. Você está ouvindo a voz de Deus. Lembra de Samuel? Vou citar aqui. Como que era Samuel? Criança. Aí ele está onde? Na casa do sacerdote. E aí ele vai lá. Quando chega lá na casa do sacerdote, quando está na casa do sacerdote, ele vai deitar, vai dormir. E aí o Senhor aparece a ele, chamando ele: Samuel, Samuel. Aí ele entende que era Eli que estava chamando ele. Ele vai até Eli e fala: Senhor, me chamou? E Eli fala: não te chamei, volta a dormir. E aí vai novamente, deita. Aí novamente o Senhor aparece: Samuel, Samuel. E novamente ele volta: o Senhor tornou a me chamar? E aí então Eli começa então a perceber que era algo, não era algo humano, não era algo da terra, natural, mas era algo espiritual. Então Eli entende isso e fala para ele: então você volta para sua cama. E quando você ouvir a voz, veja que tudo tem a ver.
Quando você ouvir a voz, você fala: eis-me aqui, meu Senhor. Glória a Deus. Então, se você ouviu a voz, quem era Samuel? Tinha experiência nenhuma. Só que quando ele ouviu a voz de Deus, quando ele passou a ouvir Deus falar com ele, ele passou então a ter entendimento do seu chamado. Meu irmão, minha irmã, meu querido obreiro, obreira, onde você estiver agora, eu quero dizer para você, talvez você tenha dúvida do seu chamado, devido aos tantos sofrimentos, aos tantos lamentos, às tantas aflições que sobrevêm sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre nosso ministério. Eu quero te dizer que isso tudo faz parte de um processo de Deus para aperfeiçoamento da sua vida, do seu ministério, da sua família, e assim sucessivamente. Então, entenda, se você ouve a voz do Senhor, você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa que Deus está contando com você. Aí, ó, terceiro ponto. Somos chamados por Deus e escolhidos por Ele. Versículo 5, vou repetir aqui. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Glória a Deus. Não é o homem que chama o outro homem. O homem apenas reconhece o ministério que Deus nos dá. Glória a Jesus. O homem apenas reconhece o ministério que é dado por Deus na nossa vida. Então não é o homem que nos chama. Quem é o homem para chamar a gente? Quem é o homem para saber ou para descobrir o talento que você tem, o chamado que você tem? São duas pessoas nessa vida que sabem o chamado, que conhecem o que tem que conhecer o chamado. Primeiro, Deus conhece o seu chamado e você também conhece o chamado, mas ninguém. Se alguém dizer para você que você não tem chamado, que você é isso e aquilo outro, meu amigo, dá, desculpa aí a expressão, beijinho no ombro aí para essas pessoas. Você está entendendo? Por quê? Você não tem que estar preocupado se alguém acha que você tem chamado ou não. Você tem que estar preocupado em dar ouvido à voz do seu Deus. Então somos marcados por Deus, marcados. Você foi marcado por Deus. Existe alguma marca de Deus na sua vida? Existe algo sobrenatural de Deus na sua vida? Existe algo, existem situações na sua vida que marcou a sua vida. E aí, então você é marcado por Deus e escolhido por Deus. Olha, antes que você fosse formado, Deus já conhecia você. E antes que você saísse da madre, nascesse, se tornasse essa pessoa que você é, Deus já tinha te dado as nações por profeta. Então não tem diabo, não tem inferno, não tem demônio que possa impedir o operar de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus sobre a tua história, sobre a tua vida. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para o quarto ponto. Vamos aqui para ver se dá tempo para a gente falar sobre isso aqui. Aí nós vamos entrar aqui no versículo 6 e versículo 7. Versículo 6 que eu já li aqui, vou repetir. Se você não está com a Bíblia aberta, abra aí. Jeremias capítulo 1, versículo 1 a seguir até o versículo 10. Estamos no versículo 6 e 7 que diz assim, ó. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Quem falou isso aqui? Quem falou isso aqui foi Jeremias. Jeremias que abriu a boca dizendo para Deus que não sabia falar porque ele era apenas uma criança. Ou seja, eu já falei para vocês aqui no início, vou repetir. Naquela época precisava se atingir a idade de 30 anos para se tornar uma pessoa independente, adulta, considerado. Mas isso não importou para Deus na vida de Jeremias. Deus, ele não chama os capacitados. Os capacitados, os que se acham. Deus está rejeitando, Deus está vomitando, Deus está nem aí para essas pessoas. Porque aqueles que se acham capacitados, eles se tornam independentes. Eles não se tornam dependentes de Deus. Olha só. Então, nesse versículo 6 e 7 aqui, ó, que aí vem o versículo 7 diz assim: mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Glória a Deus. Você está entendendo aí?
Então, Deus está tendo aqui um particular com Jeremias, falando com Jeremias, dizendo para ele: não diga mais que você é uma criança, foi eu que te chamei, foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te capacitou, é Deus que te capacita. Então, siga em frente, porque você tem a aprovação divina para fazer a obra de Deus. Não importa a nossa dificuldade, principalmente para as coisas que sobrevivem sobre nossas vidas. Não importa, talvez você esteja olhando para elas, para as dificuldades, né? E aí vem aquelas preocupações, vem o medo, vem a dúvida, vem a desilusão. E aí você acaba não fazendo a obra de Deus, não atendendo a obra de Deus, ficando tudo por conta do acaso, ou seja, das dificuldades. Ou seja, então não importa a dificuldade, né? Precisamos parar de olhar para as dificuldades, certo? E confiar mais em Deus. Se Ele vê potencial em você, quem sou eu para não ver, para te reprovar? Se Deus vê potencial na tua vida, quem é o homem para reprovar o teu potencial? Então assim, Ele vê potencial em nós, não é mesmo? Ele vê. Ele vê potencial em nós. Nem nós mesmos podemos negar. Ou seja, então, se Ele viu potencial em você, meu irmão, minha irmã, siga em frente. Faça a obra de Deus. Lute pela obra de Deus. Isso vai te fazer uma pessoa mais experiente, mais abençoada, mais digna. É isso que nós precisamos. Vamos entender. Isso aqui é para entender. Eu estou falando aqui com pessoas que querem entender o chamado de Deus para a sua vida. 8 pontos aqui, está no versículo 8. Eu quero falar do 8 pontos aqui. Tá bom? Está no versículo 8 que diz assim, ó. Veja bem o que diz aqui, ó. Versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está falando com Jeremias para não temer as autoridades, aos sacerdotes. Por quê? A escolha de Deus com Jeremias não foi uma escolha qualquer. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te escolheu. Ele te escolheu porque viu que você era capaz, é capaz de atender o chamado, de fazer a vontade dele. Então você só precisa agora ter coragem, porque Deus está falando com Jeremias, para Jeremias não ter medo diante deles, diante das situações, das dificuldades que iria surgir, dos problemas que iria ser atraído por ele devido às profecias que ele iria entregar. E vamos aqui entender um negócio. Quando Deus convoca Jeremias, Jerusalém estava em cativo. Estava numa situação difícil. E o medo de Jeremias era esse, porque as pessoas iriam ouvir ele profetizar o pecado, profetizar a maldade. Eles iriam ouvir situações difíceis. Aí vem, com Cristo, tudo é guiado por Ele. Acabou. Você está com Cristo? Era uma promessa de Deus para a vida de Jeremias. Você não está só. Você vai falar, não vai temer a homem nenhum. Você vai dizer apenas aquilo que eu mandar você dizer e acabou. Acredita ou deixe de acreditar, você não tem compromisso. É claro que eu vou deixar bem claro aqui, ó. Presta atenção. A maior profecia é aqui, ó. Palavra de Deus. Maior profecia é a palavra de Deus. Não fica atrás aí de blá blá blá, entendeu? Não fica atrás aí de balá balá, de gente que fica rodopiando, pulando aí, que aí é tudo meninice. Fica atrás disso não. Mas ó, palavra, profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, tem que ter palavra na vida. Se não tiver palavra, não tem nada. Aí quem é que vai guiar você? Quem é que vai cuidar de você? Cristo Jesus. Ele vai guiar você. Ou seja, você lembra dos discípulos que foram chamados para entrar no barco? Vamos comigo, meu filho. E o que aconteceu com eles? Eles ficaram com medo. Lá no meio, Jesus olhou para eles, a água estava avançando, o vento estava soprando forte, o barco balançava, eles achavam que ia morrer, Jesus estava dormindo. Para com isso, Jesus estava dormindo nada. A expressão que o escritor achou foi essa. Mas Jesus não estava dormindo, Jesus não dorme, ele não é o homem para que durma. Entendeu? Jesus se levanta e fala para ele: por que vocês são tão tímidos?
Vocês não têm fé? Por que você, meu irmão, você, minha irmã, por que você que está me assistindo aí ainda está com essa timidez? Ainda não se tornou uma pessoa íntima de Deus? Levante-se nessa tarde. Levante a sua cabeça. Siga em frente, porque Deus conta com você. Eu não sei qual foi a decepção que você passou por esses dias. Eu não sei qual foi as palavras que você ouviu esses dias. Mas o Senhor me revela aqui que tem pessoas aí que ouviu palavras que desanima, que entristece. Mas Deus, o próprio Deus que está me revelando, manda dizer para você essa tarde. Você ouviu da minha boca? Foi Deus que falou com você? Com certeza você vai dizer, não, foi o homem. Então, meu filho, minha filha, se Deus não falou, então fica se lixando aí, fica se preocupando com A e B. Deus, a resposta final não vem da boca do homem. O seu chamado não foi feito pelo homem. O seu chamado foi feito por Deus. É Ele que te chama. Levante a cabeça, siga em frente, não pare, não desista, mas continue na sua jornada. Aleluia. Glória a Jesus. Ó, eu já falei aqui sobre 5 pontos. Agora eu vou falar aqui sobre o 6º ponto, que está no versículo 9. Se você está com a Bíblia aí, você vai me acompanhar. Versículo 9 de Jeremias, do capítulo 1, diz assim: e estendeu o Senhor a mão, e tocou na boca, e disse-me o Senhor, isso aqui é Deus falando com ele, ó. E disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ei, meu irmão, quem fala pela sua boca é Deus. Quem fala por você, com você é Deus. É Deus. Então aqui, ó, Deus nos capacita. 6º ponto. Deus nos capacita. É Deus que nos capacita. Se você se sente capacitado, cuidado. Você vai se tornar avarento, presunçoso, amante de si mesmo, desobediente a pai e mãe. Mas se você é uma pessoa que se sente incapaz, aí Deus gosta de você. Aí Deus ama você. Aí Deus se achega a você e vai te preparar, vai te capacitar para uma boa e grande obra. Glória a Deus. Ó, Ele nos toca e nos coloca a palavra certa. Está em Mateus 13. Se você puder ler aí, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, para ajudar você aí. Mateus 13. Glória a Deus. Vamos entender o chamado, meu irmão. Não é tempo de crente ficar sem chamado, sem conhecer o seu chamado. Crente sem chamado, ele é usado por demônio, por Satanás. Crente que não conhece o seu chamado, ele fica perturbando o culto, perturbando a igreja, porque ele não tem chamado, ele não sabe do chamado dele, aí ele passa a perturbar os outros. Ó, Mateus, capítulo de número... Oh, desculpa, eu falei errado aqui, é Marcos. Marcos, capítulo 13, ainda bem que dá para consertar aqui, né? Marcos, capítulo 13. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. São Marcos, capítulo 13, versículo de número 11. Diz assim, ó: e quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. Dá para dar um glória a Deus aí? É o Espírito Santo que fala. Pode te encurralar, pode caluniar você. E, meu irmão, se for falar de calúnia, de quem fala de mim, que fala mal de mim, e tem muito, ó, muito. Mas eu estou me lixando aí, ó. Enquanto fala mal, eu estou fazendo a obra de Deus. Estou igual Neemias. Não posso dar atenção. Não, o segredo é você não dar atenção a quem fala mal de você. O segredo é você não se importar com quem fala mal de você. Não. Quem te chamou não é quem está falando mal de você. Quem
convocou você para a grande obra não é quem está falando mal de você. Quem convocou você é o Deus de Israel, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o braço forte. Ele foi quem te chamou. Foi Ele que te convocou para uma grande obra. Foi Ele que viu em você o potencial que ninguém vê. Isso é pronto. Isso já basta. Isso já basta. Sétimo ponto aqui, e eu vou dar a conclusão. Sétimo ponto. É preciso coragem para lutar. Versículo 10 aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha o que Deus fala aqui. Olha o que Deus fala com Jeremias. Presta atenção. Olha, põe-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancarem, para derribarem, para destruírem, para arruinarem, também para edificarem e para plantares. Acabou, meu irmão. Precisa ter coragem de fazer isso aqui, ó. Tem que ter coragem. Porque esse negócio de você ficar fazendo vontade dos outros, para agradar os outros, isso aí não. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que agradar a Deus. Ah, eu estou na igreja tal, o povo não gosta de mim, o povo não, eu não agrado. Jesus não agradou a todos. Às vezes a gente quer ser melhor do que Jesus. Às vezes nós queremos ser melhor do que Jesus. Nós queremos agradar a todo mundo. Queremos falar coisas que agradem, né, as pessoas. Nós não queremos falar aquilo que Deus manda. Deus chamou Jeremias e disse para Jeremias. Deus disse para Jeremias: faz, né? Fala tudo quanto eu mandar. Foi Deus que falou isso. Tá com raiva de mim? Não está gostando da minha palavra? Reclama com Deus. Não gosta do meu jeito? Briga com Deus. Fala com o Espírito Santo aí. Foi Ele quem chamou. Foi Ele que me deu a palavra. Foi Ele que me capacitou. Ele que me capacita. Eu sou exclusivamente dependente de Deus. Então ele fala aqui, ó, no versículo 10. Não é para temer. Quem põe você para fazer as coisas é Deus. Aí diz assim, ó. É preciso, sétimo ponto. É preciso coragem para lutar. Aí vem. Vencendo todo o mal e construindo o bem. Acabou. Isso não é fácil de fazer, não. Deus não chamou você para fazer coisa fácil. Deus não te chamou, não te capacitou para você fazer o que você quer. Deus te chamou para você ser boca dele nessa terra. Para você ser profeta dele nessa terra. Deus te chamou para você brilhar entre as trevas. Fazer a diferença. A voz de quem clama por santidade em meio de um povo corrompido está aqui, sou eu. Seja você também. Vencendo todo o mal e construindo o bem. Não é fácil, é difícil, mas é o melhor de Deus. É o melhor de Deus. Glória a Jesus. É o melhor de Deus. Então presta atenção que Deus, Ele conta com você. Entenda o seu chamado. Foi Deus que te chamou. Não foi o homem que te chamou. É Deus que te capacita. Não é o homem que vai te capacitar. O que o homem pode dar é conhecimento. Pode ensinar você a palavra, curso teológico. Agora, unção, sabedoria, isso aqui vem do alto. Vem de cima. Conclusão aqui está em João 15. Vamos lá. Vou procurar aqui, tá bom? Quero que você abra a sua Bíblia aí comigo, que é para a gente concluir essa palavra aqui. Agora já vai, falta 1 minuto para as 4. João 15. Abra sua Bíblia aí se você está em casa com a Bíblia aberta, ou no carro, ou no trabalho. Ó, João 15, verso 16 diz assim, ó. Não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus. Eu vou concluir aqui essa tarde com esse versículo aqui, ó. João 15, verso 16. Vamos lá entender um pouco.
aceite o propósito de Deus para a sua vida e viva o chamado que Ele tem para você. Aceite, vou repetir aqui, ó. Aceite o chamado de Deus para a sua vida e viva o chamado que Ele tem para você. Acabou. Aí vem aqui, a consequência é que você será muito feliz obedecendo a voz de Deus. Você vai ter uma consequência. Pode ser que alguém te faça medo, te diga coisas que te deixem chateado, mas a consequência, você obedecendo a palavra de Deus, dando lugar a Deus, ouvindo a voz de Deus, a consequência é que você será uma pessoa feliz. Talvez você tenha sido um homem infeliz, uma mulher infeliz, um jovem infeliz, uma moça infeliz, um adolescente infeliz. Talvez você tenha sido, tudo que você vai fazer não tem dado certo. E eu quero te dizer essa tarde que não tem dado certo, porque você não tem dado ouvido à voz de Deus. Glória a Jesus. Quando você passar a dar a voz, ouvindo a voz de Deus, você vai ver que as coisas vão dar certo, a felicidade vai morar em você, porque não pode ser triste o coração que ama Cristo. Já cantava isso quando eu era criança. Então, meus irmãos, meus amigos, igreja do Senhor, obreiros do Senhor, Deus, Ele quer contar com você. Para que Deus precisa chamar pessoas aqui? Para fazer a sua obra. Tenha certeza disso, que Deus, Ele vai abrir as portas, preparar o seu caminho. Ele disse assim, ó, eu vou adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos de ferro de buscadeado. Vai ser tudo quebrado, vai ser tudo consertado, alinhado, conforme a vontade de Deus. Amém? Amém? Eu vou orar por você agora. Aleluia. Eu vou orar com você nessa tarde. E por você. Aonde você estiver. Quiser dobrar o joelho, curvar a cabeça. Se quiser, chega um pouco mais perto de mim aqui. Se quiser ficar em pé, deitado, como você estiver. Ore comigo agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero interceder essa tarde pela vida desta pessoa que está junto comigo, Pai, que ouviu esta palavra, que o Senhor possa fazer uma transformação, uma mudança de vida, o Senhor possa dar o discernimento, Pai, a este homem, a esta mulher, a esta criança, esse adolescente, esse jovem, a esse obreiro, a esta obreira. Pai, tira tudo aquilo que não provém de Ti. Todo espírito de desânimo, toda obra, Senhor, do inimigo que queira desanimar, que queira destruir os Teus propósitos na vida desta pessoa, seja aniquilado agora, seja destruído agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero ministrar, Senhor, toda a sorte de bênção na vida desta pessoa, e aonde esse vídeo chegar, essas pessoas sejam abençoadas, e que o Senhor possa falar fortemente aos seus corações, no nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, que Deus abençoe. Logo retornaremos fazendo outro vídeo, assim Deus permitindo.